Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando a aposentadoria por invalidez tem alta, né? Mesmo ela concedida pela justiça, olha lá, depois de você passar por processo judicial demorado, passar por tremendo sufoco, você tem alta da aposentadoria por invalidez. Mas calma, nós vamos explicar que situações, como funciona, o que você pode fazer, o porquê tudo isso acontece. Então é muito importante você acompanhar aqui esse vídeo, tá? Bom, aposentadoria por invalidez vocês sabem, né? Que é um benefício destinado a quem tem uma doença, uma lesão, que são consideradas permanentes, né? Que torna o segurado incapaz para o trabalho, tanto para a sua atividade como para qualquer outra atividade insuscetível de reabilitação profissional, tá? E esse benefício ele é regido por critérios estabelecidos na Lei 8.203 de 1991, que detalha as condições sobre as quais o segurado ele pode receber essa aposentadoria. A diferença principal da aposentadoria por invalidez e outros benefícios, como auxílio-doença, está na permanência da incapacidade, tá? O auxílio-doença ele é temporário, tá? Mas aposentadoria por invalidez, quando não há mais expectativa de reabilitação, ela é permanente, né? Inclusive nós temos aí, parece que foi aprovado na Câmara um projeto, né, que não importa a idade ou o tempo que está recebendo aposentadoria por invalidez, não se vai mais participar de perícias, de revisão ou de pente fino. Vamos ver aí o resultado que vai dar. Parece que está precisando, a única coisa, ser sancionado isso, tá? Tem gente me cobrando aqui, que eu já falei nos comentários, mas eu vou fazer esse vídeo somente se ficar realmente aprovado, tá? Aqui não adianta fazer vídeo para criar expectativas. Os requisitos para concessão dependem de perícias rigorosas realizadas pelo INSS, que avalia se o segurado realmente ele não pode exercer nenhuma atividade. Isso deixa em xeque, né, pessoal? Porque muitas vezes o perito ele vai falar, olha, você tem uma lesão grave, você está com uma incapacidade grave, mas você pode exercer outras atividades. E em vez de conceder a aposentadoria por invalidez, ele pode conceder o auxílio-doença, que é uma incapacidade temporária. Além disso, é necessário que o segurado também tenha cumprido aí, em alguns casos tem exceção, mas não são todos, a carência, tá? Exceto, por exemplo, em doenças graves previstas em lei, e essa exceção de carência, para doenças como câncer, tuberculose ativa, AIDS, elas podem isentar o segurado desse período, e ter a qualidade de segurado, que é estar contribuindo com a Previdência ou estar no período de graça. Essas enfermidades que nós acabamos de citar, elas são reconhecidas, tá? E o impacto devastador sobre a capacidade do trabalho também, tanto pelo INSS como pela Justiça. A legislação reconhece aí a importância de proteger esses segurados que não podem mais sustentar a sua família devido à debilidade, mas também enfatiza a necessidade de avaliações periódicas para garantir que o benefício é destinado a quem realmente precisa. O que quer dizer isso? Aposentado por invalidez ele pode passar sim por pente fino e revisão. Somente aqueles que já completaram 60 anos de idade, os que têm 55 anos e recebem aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos, e os portadores de HIV que já são aposentados por invalidez, esses já estão livres de pente fino e revisão, tá? Agora, o restante pode passar sim, tá? Muitas vezes o INSS nega a concessão e o que acaba acontecendo? Os segurados recorrem ao Poder Judiciário. Essa judicialização do benefício é comum devido à percepção de que as perícias médicas podem ser falhas no INSS ou insuficientes para reconhecer a gravidade ou a condição médica dessa enfermidade, dessa incapacidade desse segurado. Quando o segurado entra com ação judicial, o juiz vai determinar aí a realização de uma nova perícia, só que dessa vez judicial. Ela é independente e parcial, tá? O juiz nomeia um perito que não é funcionário da Justiça, não tem ligação com a Justiça. A única coisa que ele recebe é que quando ele é convocado, ele faz o trabalho dele e depois ele recebe da Justiça. Não me pergunta como, mas é assim que funciona, ele não tem vínculos, tá? Aí, essa perícia, ela é uma peça-chave na decisão judicial, pois se espera que seja imparcial e considere todos os aspectos médicos apresentados, tá? O laudo médico, geralmente emitido por especialista que acompanha o segurado, ouviram o que eu falei? Laudo médico emitido por especialista deve ser detalhado e substanciar a incapacidade para o trabalho, pessoal. Esse documento, aliado a depoimentos de testemunha, a outros elementos de prova, pode ser decisivo aí para convencer o juiz. A partir de 2025, não serão mais aceitos laudos simples, tá? Como antes, que bastava ter data, o seu nome do segurado, um carimbo, CRM e assinatura de um médico e o CID
já poderia ser aprovado. Não, pessoal, agora eles vão exigir especialista, inclusive assinatura eletrônica, tá? Nos laudos. Então vai ficar muito mais difícil e tem que ter detalhamento com relação à incapacidade. Não serve mais somente o CID, tá? Então, se você não viu o vídeo que nós fizemos com relação a 2025, ainda falando das incapacidades, eu acho bom você não perder mais tempo. Depois que acabar isso aqui, já procura o vídeo e assista. Decisões favoráveis que obrigam o INSS a conceder ou restabelecer o benefício, muitas vezes com pagamentos retroativos desde a data em que o benefício foi devidamente incessado. Isso acontece demais. O que o INSS fala, nós vamos deixar de pagar. Ao contrário, ele vai ter que pagar um montante de uma vez depois, tá? Mesmo uma decisão também judicial, ela não garante, né, pessoal, uma permanência indefinida, né? Como nós falamos, a aposentadoria por invalidez, ela pode ser chamada, tirando aqueles casos de exceção, né? O segurado, ele pode ser chamado para passar por pente fino. Bom, quando ela é concedida pela Justiça, o INSS tem a prerrogativa de convocar o segurado para novas perícias. Isso pode resultar na alta médica, consequentemente, na cessação do benefício. De acordo com a legislação, o INSS pode convocar para revisões periódicas, exceto casos como eu falei, tá? Essas revisões têm objetivos, segundo o INSS, de verificar se a incapacidade que gerou o benefício ela existe ainda. A alta é determinada pelo perito do INSS ou então pelo perito judicial que vai concluir que a incapacidade deixou de existir. Isso pode ser, por exemplo, baseado em melhoras documentadas e na possibilidade da reabilitação profissional. Muitas vezes não dá alta, mas encaminha para a reabilitação. É importante mencionar que a alta deve ser fundamentada em avaliação clínica e exame, se necessário, parecer também de especialista. Se o especialista ele confirma a incapacidade, deve ter um especialista para dizer que não existe mais a incapacidade. Vocês não concordam? Agora, a contestação da alta, se o segurado discordar, ele pode buscar novamente a justiça, pessoal. Esse processo ele vai incluir novamente a apresentação de novos documentos que comprovem a persistência da incapacidade. Não servem os mesmos documentos, tem que ter documentos adicionais, tá, pessoal? Essa perícia médica é o principal instrumento de avaliação da incapacidade. Os peritos são responsáveis de emitir parecer técnico sobre a condição de saúde e a possibilidade do segurado retornar ao mercado de trabalho. Eles devem ser devidamente capacitados para avaliar uma ampla gama de doenças e condições incapacitantes. Mas eles devem avaliar, né? Eu estou falando de INSS. Não é simplesmente deixar o segurado entrar na sala, não olhar na cara, 2, 3 minutos, dispensar e mandar aguardar o resultado em casa. Isso não é perícia. Esse contexto de perícia judicial, na justiça é diferente, tá? Ele tem responsabilidade de fornecer uma avaliação imparcial para o juiz. Essa avaliação, muita gente me pergunta, quanto tempo demora para o perito entregar? O perito tem de 15 a 30 dias para entregar, tá, pessoal? Um laudo médico. Não é simplesmente ele vai escrever como se fosse uma receita. Ele tem que elaborar o laudo com detalhes, com tudo para o juiz, tá? Então não é... Tem gente que acha que, por exemplo, é como se fosse emitir uma receita. Não é assim não, tá, gente? Há crítica ao sistema de perícias do INSS, mas é lógico, que muitas vezes é acusado de pressionar os peritos para minimizar os custos previdenciários. É aquilo, né? Nega para todo mundo, é isso que está dizendo. Por outro lado, a perícia judicial ela é vista como uma oportunidade para uma avaliação justa e precisa. Quer dizer, qual perito você confia mais, do INSS ou da Justiça? Vamos fazer aí uma enquete para ver o que acontece. Se o segurado se sentir prejudicado para avaliação, ele vai solicitar uma nova perícia dentro do INSS, apresentar uma contraprova, né, que seria para um médico um novo laudo, ou então um advogado também, assistência de um advogado para saber como proceder, o contexto. Aí tem gente que fala, mas eu não quero pagar advogado, eu não posso pagar advogado. Procura a Defensoria Pública. A cessação da aposentadoria por invalidez, ela tem consequências, nós sabemos, devastadoras, não apenas do ponto de vista financeiro, mas psicológico e social, tá? A incerteza sobre o futuro, o medo de ficar sem sustento, pode levar aí a quadros de ansiedade, depressão, doenças mentais. Muitos segurados sentem-se desamparados e vulneráveis diante aí da perspectiva de uma alta que consideram absurda. Sem o benefício, o segurado pode enfrentar dificuldades para manter seu padrão de vida, arcar com tratamentos médicos, sustentar a família e, em muitos casos, a alta médica força o segurado a buscar empregos que não são compatíveis com a sua condição de saúde. Quer dizer, vai trabalhar doente, porque não tem outra maneira.
Agora, existe aí programas de assistência social e suporte familiar que são fundamentais para ajudar o segurado, né? Mas não resolve, pessoal. Não resolve. O que o segurado precisa é de trabalho. Ou ele está aposentado por invalidez porque está incapacitado, ou ele já recuperou a capacidade e retorna ao trabalho. O segurado tem direito sempre a recorrer, tá, pessoal? Isso é constitucional, tá? E conhecer esses direitos é essencial para você contestar uma decisão. Você tem que saber o que diz a lei. Você tem que saber o que é direito. Por isso que eu faço esse trabalho aqui, que eu trago todo dia para vocês conteúdos, alertando, esclarecendo, tirando dúvidas, para exatamente isso, para você saber. Não adianta só falar, você tem que ter conhecimento, você tem que assistir o vídeo para isso. Agora tem gente que não assiste o vídeo e acha... Antes de você buscar a justiça, você também deve apresentar, por exemplo, tentar um recurso administrativo. Esse recurso também vai ser acompanhado de novos documentos que comprovem a incapacidade, mas geralmente não são bem sucedidos, tá? O segurado vai acabar entrando na justiça mesmo, porque não tem muita perspectiva que esses recursos dentro do próprio INSS vão... Agora, existem casos concretos que você pode entender com quem tem lidado de alta médica na justiça. Por exemplo, os tribunais têm se posicionado de formas variadas sobre as altas médicas de segurados aposentados por invalidez. Decisões recentes têm reforçado a necessidade de avaliações cuidadosas baseado em laudos detalhados. Relatar casos onde a justiça manteve alta, reintegrou o benefício, tudo isso é super importante e a justiça faz isso, tá? Com o envelhecimento da população e a crescente demanda de benefícios, o debate aí sobre revisão de aposentadoria está se tornando cada vez mais relevante. Não é à toa que nós citamos que existe um projeto de lei lá na Câmara. Vamos ver se vai ser sancionado, né? Discussão sobre possíveis mudanças também legislativas para afetar a concessão ou a revisão da aposentadoria por invalidez estão dentro dessa reforma para 2025, tá? Para garantir que o sistema continue funcionando, eles dizem, porque a aposentadoria por invalidez, segundo o ministro da Previdência, é um dos benefícios mais caros para o INSS, tá? Então, vamos aguardar aí, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que nós temos hoje inteligência artificial, tem um monte de coisa, tá? O direito ao contraditório e à ampla defesa é um princípio constitucional que garante ao segurado a possibilidade de contestar decisões administrativas que julguem injustas. Nesse contexto, a alta médica da aposentadoria por invalidez é um direito que você tem caso você se sinta prejudicado, tá? Agora, lembrando sempre, nem a justiça e nem dentro do INSS você tem resultados garantidos, tá, pessoal? A justiça é uma média de 35% dos casos de benefício de incapacidade que são favoráveis ao segurado, quer dizer, e os outros 65%? É o INSS. Então não é assim. Tem gente que, eu não preciso me preocupar na justiça, que não é não. Se você não apresentar uma documentação compatível, clara, robusta, falando da sua incapacidade, demonstrando que você realmente tem necessidade do benefício, a justiça também, o juiz não é louco de conceder um benefício assim à toa. O juiz vai analisar tudo, tá, pessoal? Por isso que é importante um advogado, tá? A cessação dessa aposentadoria por invalidez, ela vai ter muita repercussão significativa, tanto para o indivíduo também como para a família, tá? Muitos segurados, como nós falamos, é a única fonte de renda. Então, antes de acontecer e ficar se lamentando depois, é melhor, pessoal, ter conhecimento, é melhor reunir documentação, tá? É muito melhor. Essas ONGs, órgãos de movimentos sociais que estão em defesa do segurado, elas sempre oferecem também, né, um apoio jurídico, psicológico, social para aqueles que estão enfrentando dificuldade no INSS, tá? Problemas emocionais, como nós falamos, que tem muita gente que acontece, né? Tem pessoas que não conseguem lidar com nenhum tipo de pressão. Tem gente que um pingo já é o suficiente para o mundo desabar, né? E tem aqueles que aguentam todo tipo de pancada e continua de pé, né? Mas nós não podemos criticar, cada um é diferente um do outro, né? Entra a questão de idade, entra a questão de educação, como foi criado, tem tudo isso também, né? Não é à toa. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que vocês tenham entendido, visto a importância de se precaver antes que aconteça, tá? Porque quem acha, a aposentadoria por invalidez é definitiva, é vitalícia. Não é. Não é.
Em alguns casos, como eu falei lá, de 60 anos, 55 anos, que recebe há mais de 15 anos, são consideradas vitalícias por não passar mais por pente fino e revisão. Mas o restante, tá bom? Se gostou do meu trabalho aqui, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre estar sendo beneficiado com conteúdos atualizados e relevantes. Você só tem a ganhar com isso, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.